Amigos do Saúde Digital, você que me acompanha aqui, que é ouvinte e seguidor do podcast Saúde Digital, já escutou e viu aqui no YouTube, nas plataformas, a Memed. A Memed é uma das primeiras health techs de sucesso aqui no Brasil, uma health tech que mudou a forma como que a prescrição é feita. Eles começaram lá em 2012 e já passou aqui no mínimo 3 vezes. E agora a gente está apresentando mais uma versão da Memed. Isso é bem legal de ver como que as health techs, né, como que o setor de saúde é um setor extremamente desafiador. E agora a gente vai trazer a versão 3.0 da Memed na boca do CEO, Rodolfo Chung. Obrigado. Cara, muita satisfação em receber você aqui, um prazer para contar das evoluções, das transformações, do que a Memed já construiu e está construindo. Já tivemos aqui Ricardo Moraes, já tivemos aqui o Joel, TJ, e agora Rodolfo Chung contando dessa nova versão da Memed, que continua evoluindo, né? Então, é um prazer receber você aqui. E você tem muita história também do Chung, né, cara? Olha, para mim é uma honra, tá? Porque, assim, eu mergulhei no mundo de saúde, eu não sou do mundo de saúde, vou me apresentar. E um dos melhores jeitos de fazer isso é ouvindo o seu podcast. Assim, eu já ouvi falar muito do trabalho de vocês, uma admiração grande. É um prazer, uma honra estar aqui. Seja bem-vindo e vamos lá com o seu background, que você tem uma história legal para contar. Eu conto um pouco. Olha, filho de imigrantes chineses, né? Meus pais nasceram... Curioso, meu pai nasceu em Xangai, cresceu em Hong Kong. Minha mãe nasceu em Hong Kong, cresceu em Xangai. E eles, daquela história de imigrante pobre, vieram de navio, para você ter uma ideia. Fugido do comunismo, parando de porto em porto na África, até conseguir chegar em Santos, né? Então, uma história de... Minha família, realmente, eu sempre faço questão de contar que é um exemplo importante, né, na minha vida, e eles é que venceram. Eu tive uma infância, uma educação de privilégio, então, assim, para mim foi muito mais fácil do que para os meus pais. Você já nasceu no Brasil? Nasci em São Paulo, cresci no Brooklyn, né? Estudei em colégios particulares, então, assim, a minha vida já foi mais tranquila. Fácil. E tem alguns erros aí no caminho, né? Estudei num colégio alemão durante 11 anos, né? Tive que aprender alemão durante 11 anos da minha vida, os erros estratégicos da vida, né? Hoje eu não uso para nada, gastei muito tempo nisso. Deveria ter aprendido mandarim, não alemão. E aí eu fui fazer faculdade, e aí eu desconstruí um pouquinho o estereótipo de asiático, né? Eu não sou de exatas, eu quase fiz jornalismo, quase fiz publicidade e propaganda, eu sempre tive paixão por pessoas, né? Por hábitos de consumo, como é que funciona a cabeça das pessoas, como é que elas tomam as decisões. E eu acabei indo mais pelo lado do marketing, né? Fiz administração na USP e tal. E, cara, eu fui trabalhar, meu primeiro emprego praticamente foi trainee da Ambev. Mal sabia eu que eu ia ficar 21 anos na Ambev. Então, eu sou sobrevivente aí da Ambev. Mas eu sou um ambeviano diferente, assim. Eu vi toda a transformação da empresa, né? As coisas boas e as coisas terríveis. Então, eu sou testemunha de uma cultura que hoje já é ultrapassada, que já mudou muito, né? Tenho todas as histórias de boteco para contar, os traumas e tudo mais. Mas eu sempre me senti bastante diferente, né? E eu nunca fui muito... Assim, a Ambev tem muito, assim, de ser uma arrogância, assim, de ser melhor que todo mundo, de eu vou matar todos os meus concorrentes, eu vou destruir todo mundo, né? E eu questionava muito e por exemplo, eu fui o primeiro funcionário, eu escrevi o padrão o que fazer quando um funcionário pede para fazer um MBA fora, né? E eu consegui convencer eles a me liberar, eles ainda pagaram meu MBA e eu fui estudar fora, fui estudar nos Estados Unidos, eu fiz HBS de 2005 a 2007, né? Exatamente, fazendo estudo de casos de outras indústrias, de outros países. E a minha paixão, a minha alegria é achar essas conexões, né? O que eu posso aprender vendo outras indústrias de outros casos. Harvard Business School. Muito legal. Em 2007, E depois você teve uma passagem na China, né? Reencontrando com as suas origens, foi muito legal. Exatamente. E aí, eu podia, quando você está em HBS, você pode fazer o que você quiser, ficar nos Estados Unidos, fazer consultoria, fazer investment bank, o que for, né? E aí, fala assim, Chung, e se você ajudasse a gente a ensinar 1 bilhão de chineses a beber cerveja? E eu fiquei fascinado com o desafio, né? E eu tenho essa origem chinesa, eu falei assim, cara,
parece que assim a minha vida me trouxe até aqui, eu vou lá, né? Eu era solteiro, eu fui lá com a mala que coube no avião, né? E eu fui para a China. Fiquei 10 anos na China, Lorenzo. Saí de lá casado, 2 filhas, cachorro. Mas você casou com uma chinesa? Casei com uma chinesa brasileira, né? Tenho muito orgulho da Nancy, ela é advogada societária. Hoje ela cuida do China Desk do Pinheiro Neto, né? Então, a gente ainda tem uma conexão muito forte com a China, né? Ela cuida de todos os clientes chineses do Pinheiro Neto, então a gente viaja para a China, a gente está sempre conectado com tudo que está acontecendo na China. E com as suas raízes, que deve ser legal, né, para você também. Revisar isso. Exato. E depois de ensinar 1 bilhão de chineses Deu a certo beber essa cerveja, história, viu? E aí, que mais? Qual foi a sua próxima jornada quando você voltou? Olha, depois que a gente construiu essa história de muito orgulho na China, né? A Ambev hoje tem 38 fábricas, 50 mil funcionários na China. Gestão de carreira, né? Eu tive oportunidades de fazer outras coisas e a empresa sempre pediu, não, fica aqui e tal. E aí você vai guardando os favores, né? Então, um dia que eu precisar... E aí eu consegui, eu acho que o melhor cargo da Ambev, eu fui o brasileiro expatriado para a Austrália. Morei em Melbourne, 4 anos, e lá eu era vice-presidente de novos negócios. Então, eu montei o nosso Corporate Venture Capital da Ásia, né? E a gente investia em teses de crescimento, né, na Ásia, e eu acabei me especializando e pensando muito sobre teses de growth, que a gente chama de teses de growth. Empresas que não são empreendedoras, né, não é mais VC, não é dinheiro de venture capital, mas são empresas que estão naquele momento de escalar exponencialmente, né, e como ajudar elas a crescerem, né, como criar os próximos unicórnios. Então, eu acabei investindo em empresas assim, tem algumas histórias que deram fantasticamente certas, mas o que mais me marcou nessa época foi que ninguém queria, tá? Eu acho que hoje, olhando assim, eu que empurrei. A gente acabou comprando o maior site de e-commerce de bebidas da Austrália. E lá foi quando eu aprendi tudo sobre digital, sobre tecnologia, sobre agile, né? Sobre plataformas. E eu me reinventei como profissional, né? E eu que era de bens de consumo, era mais de marketing, era construção de marcas. E eu aprendi, cara, e fiquei fascinado, aprendi com founders, né? Sobre tech. Vocês compraram lá o Zé Delivery da Austrália? Praticamente, o business de comércio de bebidas. De comércio de bebidas. Chamava Boozebud, fascinante business. E voltou, e aí depois você volta para o Brasil. E aí o que acontece é que estoura a pandemia, né? E aí o Jean Gereissati, hoje ele é CEO da Ambev, ele foi meu chefe na China. E ele me ligou e falou assim, pô, Chung, estoura a pandemia. Só se fala em e-commerce, só se fala em direct to consumer, de plataformas digitais. Eu acabei de descobrir que a gente tem 7 empresas que tem mais ou menos a ver com varejo, que tem a ver com consumidor. Você não volta para cá, junta todas elas dentro de uma nova BU, né? A gente pode chamar ela de direct to consumer, e toca ela para mim, né? Mas assim, desde o começo, assim, por que vai ser importante, quão grande vai ser, quanto vai custar, né? Porque eu acho que a revolução da Ambev vai vir daí, né? E a terceira maior empresa dessas 7, assim, a gente acha que ela é especial, ela chama Zé Delivery, né? E aí foi quando eu voltei, eu consolidei todo esse negócio e ficou claro que o Zé Delivery era o cavalo vencedor. E eu tive a oportunidade de ser CEO do Zé Delivery durante a fase de crescimento exponencial, né? Então, eu não sou fundador do Zé Delivery. O Zé Delivery era um projeto dos trainees da Ambev, né, da molecada. Quatro mentes brilhantes lá. Mas na hora de profissionalizar, de crescer, né, eu pude contribuir. E aí eu fui o CEO do Zé Delivery de 2020 até o ano passado. Então, eis que chega na Memed, né? Essa mudança, né? Agora você cai na saúde e uma empresa que nasce para prescrição digital, para apoiar o médico em sua prescrição digital, não cobra do médico. Então, o médico não paga desde o princípio. Essa empresa ela cresce exponencialmente na pandemia. Ela tem um early exit, vou chamar assim, porque apesar de ser grande, né, os founders passaram por algumas rodadas de investimento, mas ela saiu para o grupo da DNA Capital, né? DNA Capital assume o controle da Memed em 2021, se não me recordo a memória, 2021. Aí, depois que assumiu o controle acionário, veio o CEO Joel Renaud, que é ex-OLX, e agora você, CEO
ex-Zé Delivery, Exato. ex-Ambev, né? Então a gente já está vendo uma empresa de saúde com grande destaque e crescimento, uma empresa de tecnologia, uma das primeiras health techs, grande destaque, crescimento exponencial, exit para os fundadores, um fundo assume o controle, coloca CEOs que não são da saúde, né? Um da OLX, que é um marketplace, agora Zé Delivery, né? Eu quero que você me fale assim Agradeço, esse contexto. Sabe o que é interessante, Lorenzo? Eu, quando cheguei, a gente deliberadamente falou assim, não vamos contar para ninguém, não vamos fazer anúncio, não vamos contar para ninguém. Por quê? Porque eu tinha medo que, se as pessoas falassem assim, olha, agora a Memed contratou esse CEO do Zé Delivery. Se você não souber nenhum mais contexto, a primeira coisa que você vai pensar é que, ótimo, vão querer fazer o Zé Delivery dos remédios. Quando, na verdade, é o oposto disso, né? As histórias que eu consigo trazer são totalmente de modelo de negócios, de mudança de hábitos, como você ensina um usuário, um consumidor, a mudar os hábitos dele, né? Então, são muitas essas as histórias que eu trago, né? E, na verdade, até na minha entrevista, conversando sobre a oportunidade, eu falei assim, olha, gente, eu sou seu Zé Delivery, eu fui, né? Eu entendo de last mile, eu entendo de custos, de logística, antifraude, compras, né, procurement. Eu acho que vocês jamais deveriam fazer varejo de medicamentos. Jamais. Por quê? Porque é um business de escala, de densidade geográfica. Você tem remédio em todas as esquinas do Brasil. O Brasil é o país com o maior número de farmácias per capita do mundo. Perfeito. Não tem nada a ver com usar, sei lá, sabe, uma infracommerce de um depósito central. Não é esse business assim de e-commerce. Né? Não é igual pedir uma cerveja gelada ou um sanduíche então, na sua casa? No máximo, as pessoas vão falar assim, maravilhoso, é parecido então com... Não é parecido com o LX, mas é parecido com Zé Delivery. Porque tem toda a esquina, sabe? Vende onde está mais perto, tudo mais. Pode ser. Mas eu fundamentalmente acho que não faz sentido, como negócio, você construir um negócio para disruptar uma indústria que é tão forte e já construiu, já investiu tanto em footprint, que a gente fala que é o número de farmácias, né? Porque, no final das contas, será que você deveria tentar disruptar, substituir as grandes farmácias do Brasil, ou você deveria parcerizar com elas e aproveitar que eles já têm toda essa escala, eles já têm o conhecimento do paciente, do consumidor, eles já têm uma estrutura de e-commerce forte, já têm a logística, já têm o poder de compra de escala, né? Já estão a quarteirões da sua casa. Será que você não deveria parcerizar ao invés de tentar fazer o que eles fazem tão bem? E é com esse pensamento mais humilde, assim, de o que eu posso agregar, né, em respeito aos incumbentes que são fascinantes, né, que eu acho que a Memed vai se posicionar daqui para frente. Perfeito. Vamos dar um double click nessa tese do last mile, né, de fazer isso com o medicamento, que aí algumas dúvidas minhas que eu quero a sua opinião. Vamos lá. Quando eu tenho a originação do pedido médico, né, a Memed ela origina a demanda, ela origina a solicitação do médico. O médico prescreve remédio X. Verdade. O paciente recebe ali, já no digital, porque Verdade. no digital, aquele remédio X, né? Eu concordo em gênero, número, grau com você, em que é muito difícil da gente comparar um bar ou uma pizzaria com um remédio. E de fato, né, as farmácias elas estão em cada esquina. A gente tem um movimento aí de consolidação de grandes redes, mas a gente tem muitos estabelecimentos de farmácia. E o comportamento do consumidor parece, na minha opinião, ser ainda muito de ir na farmácia e pegar o remédio. Tem aquela figura, quando a gente sai, né? Porque às vezes eu que sou do interior, eu sou de uma cidade de 30 mil habitantes, em Minas Gerais, Piuí, né? A figura do farmacêutico, ela é quase igual à figura do médico. Quantas vezes minha mãe já me levou lá na farmácia
porque ela confiava no farmacêutico. E isso não tem como. Isso não é que não tem como mudar, isso não muda da noite para o dia. E eu não acho que deveria, eu não quero mudar isso, eu concordo, eu tenho uma admiração grande. Mas aí que eu quero entrar nesse ponto. Mas eu também não sei se isso não vai evoluir, porque pensa aqui comigo. Quando eu quero comer numa pizzaria, num lanche e tal, eu pego o carro e vou lá na pizzaria, vou no lanche. Mas tem hora que eu quero receber em casa. E aí, quer dizer, você aumenta as possibilidades de gerar a demanda. E aí, é isso que eu quero te perguntar. Eu não acho que um seja excludente do outro. Não é excludente, porque eu quero ir na farmácia, vou lá na farmácia e tal, mas, cara, remédio que eu compro todo dia, todo mês. Aliás, hoje eu fui na farmácia. Hoje aqui, fui na farmácia, numa grande rede, em São Paulo, no bairro de Moema. Quero tal remédio. Tô consultando. Aí eu falei assim, educadamente, ó, eu vou sentar aqui, tá? Aí sentei, ela riu, eu falei, não, tá tudo bem. Tava saindo da academia, tava calmo. Mas você acredita que eu tive que ir embora da farmácia, porque o sistema estava fora do ar. Ela não pôde me vender o remédio numa grande rede. Então, essas coisas, elas podem ser evoluídas. E talvez não vai ser da noite para o dia, mas tem isso que eu acho, que talvez tenha esse espaço para fazer o last mile, para você pegar esse remédio e já chegou ali na sua farmácia, você chegar. Eu queria sua percepção disso. Pô, Lourenço, assim, acho fascinante, sabe? Isso já dá horas de conversa, porque o que eu sinto é que, tendo morado 15 anos fora, eu acho que o meu superpoder que eu trago eu questiono muitas coisas, assim, eu fico indignado. Por que é assim? Por que não pode ser diferente? Porque eu já vi, né, diferentes. Mas não com a ingenuidade de um estrangeiro, assim, né? A gente entende das realidades do Brasil, mas eu acho que esse poder, assim, de estar sempre questionando, de não aceitar, é assim porque sempre foi assim, né? Eu acho que é isso que é bacana, né, que eu tento trazer. E a jornada da compra do medicamento que você está exemplificando, ela é, na minha opinião, terrível, cheio de fricção. O jeito que eu descrevo a sua experiência é essa. A minha experiência você vai na farmácia com um papel, né? Pode até já ser o QR Code. E aí, a primeira coisa que ela pergunta é o seu CPF. Aí você fala, ela digita. Aí ela começa a olhar a sua prescrição e ela digita a prescrição e digita tudo, né? Aí demora, aí por isso que faz fila no balcão, né? Porque ela digita tudo. Aí ela pergunta se tem desconto, tem cadastro? Aí você tem, não tem. Ela digita tudo de novo, digita. Aí depois ela te dá uma cestinha, ela põe o remédio, ela põe um papelzinho, que ela escreve alguma coisa lá de caneta, um papelzinho. Aí você vai lá no caixa. Aí você atravessa a farmácia inteira. Aí o que ela fala? Me dá o seu CPF de novo. E digita. Eu acho hilário isso, gente. E aí essa experiência do consumidor, ela dificilmente ela vai mudar por questões do varejo, né? Quando eu vou comprar um pão no supermercado, a padaria ela não está pertinho ali do caixa, ela está lá no fundo, porque ele sabe que se eu for lá no fundo comprar o pão, na volta eu vou pegar um chocolate, vou pegar uma bebidinha, alguma coisa eu vou pegar, né? Então, e essa experiência é burrice a gente achar que vai ser mudada, porque o varejista não vai mudar. E outra, e tem mercado para isso, e tem dia que eu vou lá igual, eu fui, sentei, não estava com pressa, aí você dá uma olhada numa coisa, é uma experiência. É uma experiência. As farmácias do okay. Brasil são as melhores do mundo. Agora, tem espaço para quem quer pedir. E não é que quem pede só pede e não vai mais na farmácia, e quem não vai na farmácia não pede. Existe. Assim como você pede no iFood e vai no restaurante. E gera demanda. Eu costumo dizer que as boas tecnologias retiram atritos e melhoram processos. Isso. Vai retirar atrito e melhorar o processo para o consumidor, para o paciente que quer pedir um remédio. Mas não é o fim das farmácias ou a disrupção do modelo. Então, eu acredito exatamente nisso. Eu acho que dá para olhar a jornada. Se eu falo com o pessoal da Abrafarma, o pessoal das grandes redes, eles sabem melhor do que ninguém essas dores, né? E eles têm muita vontade de deixar a jornada mais fluida, mais conectada, né? A Mimete tem um papel fundamental nisso. E eu acredito nisso. No final das contas, é óbvio que a gente vai dar mais opções para o consumidor e para o paciente. Se ele quiser pedir online, ótimo. Se ele quiser ir na farmácia,
ótimo também, né? Então, eu acredito exatamente nisso, que vai ser omnicanal, vai ter várias opções, né? Cada uma com seus benefícios, mas todas com menos fricção, se a gente for mais conectado, né, e mais digitalizado. Perfeito. E aí, Chung, eu vou fazer uma pergunta que sempre me perguntam. Por trabalhar com tecnologia, estar no mercado de saúde e de tecnologia, e lidar com médicos, né? A SD Conecta hoje 26 mil médicos. Eu estou a todo momento pensando com a cabeça do médico, porque o médico é o meu cliente. Muitos me perguntam, como que a Memed ganha dinheiro? Onde que a Memed monetiza? Para onde que a Memed vai, né? E eu quero que você explica isso aí para mim, responder essas pessoas que perguntam. Essa é uma ótima pergunta, porque o Memed dá de graça para o médico, dá de graça para a clínica, para o hospital, não cobra da farmácia, não cobra do paciente, de onde veio o dinheiro, né? É claro que num business, num negócio de conexão, a gente lida com vários atores, com plano de saúde, com medicina diagnóstica, com varejo, hospitais, muita gente, né? Então, a gente tem muitas oportunidades de monetizar. Mas ali, por exemplo, eu trago muito um case do Zé Delivery, né? E a gente descobriu como seria o melhor ou mais fácil jeito de a gente criar valor e capturar valor, né? O Zé Delivery é uma história interessante, se eu puder contar rapidinho. Por favor. Todo mundo fala assim, sim, Zé Delivery é tipo o iFood da cerveja, né? Das bebidas, né? Mas no modelo de negócio é fundamentalmente diferente, totalmente diferente. Explica pra gente. O Zé Delivery, ele conecta 4 atores, né? Não 3 só. O iFood, ele conecta 3 atores, que é o consumidor, o entregador e o vendedor, que é o restaurante ou o mercado. Tá bom. Né? Como que o iFood faz dinheiro? Eu tenho uma admiração muito grande, tenho muitos amigos lá, eu tenho uma admiração grande pelo modelo deles, mas eles fazem dinheiro cobrando mais de 20%, 27% às vezes de take rate, que a gente chama, do restaurante. Da compra do restaurante, sim. Né? E é uma relação de amor e ódio com o restaurante. Perfeito. Né? Porque o restaurante ama o iFood, mas tem horas que tem um pouquinho de refém, aí a Abracel vai lá para Brasília e faz o anticoncorrencial, e tem seus atritos ali, né? E está se assentando o modelo. E também a gente, né, sabe que está evoluindo, mas assim, tira a última gota de sangue do motoboy, e o entregador ele também é apertado. Então, esses são os elos fracos da corrente, mais frágeis. E eu aprendi uma frase na China, na minha experiência da China, que eu trago muito assim, e não é por coincidência que o Jean Jereissati foi presidente da China antes de ser presidente da Ambev, né? Tem uma frase lá que é: a corrente ela é tão forte quanto o elo mais fraco, né? E eu acredito que você tem que ter um sistema em que todo mundo ganha. É ganha-ganha para todo mundo, né? E é um jeito de pensar. E é o jeito que a gente trouxe para o Zé Delivery. O Zé Delivery, ele paga mais para o motoboy, né? Ele não cobra 25%, 27% de comissão da adeguinha ou do mini mercado do bairro. Sabe quanto que ele cobra? 0,0. Não só não cobra, como ele ainda paga incentivo operacional e subsídio de frete, né? Como que o Zé Delivery faz dinheiro, então? Né? O Zé Delivery olha a cadeia de valor de bebidas, ele olha todos os atores e pensa quanto dinheiro tem em cada lugar. E ele descobre que quem mais faz margem é uma empresa como a Diageo, como a Pernod Ricard, como a Ambev. A indústria faz muita margem. Você consegue imaginar qual que é a margem de uma vodka Absolute, de um gin, né? São margens Faço assim... nem ideia. Assim, olha, obscenas. Tá? E uma margem de uma Budweiser? De uma cerveja premium de garrafa retornável. Ela é muito boa, essa margem. Assim, é muito boa. Mais de 50% assim, de margem que alguma dessas bebidas conseguem fazer. Né? Então, o Zé olha assim, olha, eu não vou tentar montar uma startup, montar um negócio em cima de um elo da cadeia que nem ganha dinheiro assim. Eu vou olhar quem é que ganha dinheiro e das duas uma. Ou eu vou lá e disrupto eles e faço de um jeito melhor e mais barato, ou deixa eu ajudar esse cara a criar valor, porque se eu criar valor, esse cara vai ter dinheiro para me pagar, para dividir. Né? É o cara que é rico da cadeia. Então, o Zé Delivery, ele faz todo o dinheiro cobrando take rate do arquirrival da Ambev, que é a Diageo. A Diageo é o quê? Ela é um fabricante das maiores bebidas mais famosas, Johnny Walker, das mais famosas do mundo. É uma multinacional de destilados, tem as melhores marcas do mundo. Né? Ela, a Pernod Ricard,
que faz vodka Absolute, que faz outras marcas. Perfeito. Então, esses são os caras que têm margem na indústria de bebidas. Mas não só... Como exemplo, ele né? pega o fabricante. Fabricante. Mas olha que interessante ali... Será que tem uma analogia com saúde? Não, calma que a gente vai chegar lá. Calma, eu vou chegar lá. Mas antes quero colocar isso, porque você lembra ali que agora há pouco falávamos que quando você retira a atriz, melhora o processo, você gera mais demanda. Então, pensa do ponto de vista que a Ambev criou, né? O Zé Delivery é da Ambev e essa fabricante aí de destilados, se o produto dela está só no PDV do varejista, ela vende X. Exato. E não existe mais maneira de vender diferente, porque ela vende X no PDV. Agora, se você cria uma tecnologia que retira a atriz e melhora o processo, ela vai continuar vendendo X mais Y. Esse Y é o que é o incremental. É o incremental que o Zé Delivery proporciona para aquela pessoa que não quer sair de casa. E se ela não saísse de casa, ela não ia pedir a bebida. Agora, se o Zé Delivery criou esse valor, nada mais justo do que dividir ou pegar um pedaço do valor criado. Porque ele está gerando mais demanda para o fabricante, para o elo mais forte da cadeia, onde a margem é maior. Perfeito. E esse cara, ele quer mais demanda, ele quer vender mais. Perfeito. Então, se ele vende mais, ele distribui um pouco da margem com o... Então, tá bem descrito aí. Não, o Zé Delivery é um case fascinante de como ganhar dinheiro, sabe? E é fascinante que o Zé Delivery vende Heineken, vende concorrentes da Ambev. Concorrente da Ambev. E ele vende, que nem eu falei, ele vende whisky, ele vende vodka, que é concorrente da Ambev. Beleza. Né? Agora vamos para saúde. Agora eu vou falar aqui da cadeia e você me entrega aqui, ó. Cadeia de medicamentos. Vamos falar quais são os players desse. Se eu esquecer algum, você me fala. Que você deve fazer isso todo dia. Tem o produtor do medicamento, a indústria farmacêutica. Tem o varejista, que é o PDV. Tem o originador, que é o médico, né? E tem o entregador, se a gente quiser. Tem alguns intermediários, tem a distribuidora. Tem o distribuidor. E tem a paciente. Tem o paciente. E aí tem, às vezes, uma PBM, às vezes tem... É muito complexo, É muito complexo. Tem um plano de saúde que, às vezes, subsidia aqui, tem as empresas que subsidiam ali. São vários atores, mas... Mas e aí? Aí a gente faz a mesma analogia, assim. Quem é que tem muita margem, mas também muita ineficiência, né? Eu fiquei fascinado pela indústria farmacêutica. Tanto a de genéricos, quanto a de similares, quanto a de inovação, que a gente fala, né? De remédios sob patente. Né? Todas elas têm uma margem fascinante, muito bom, um negócio muito atrativo. Né? Empresas brasileiras de nível global, assim, excelentes, né? Mas, de certa forma, muita coisa ainda é feito como era feito 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás. Né? Tem um valor que são 10 bilhões de reais gastos em promoção médica. Né? Ano. Isso se a gente não considerar, Chung, o representante comercial. Ele, inclusive o propagandista, o representante. Esse aí não está nessa conta. Porque, essa conta aí eu sei ela de cor. Conta para mim. São 57 bilhões de ano. Quando a gente, é muito dinheiro. Quando a gente conta, a gente engloba promoção médica, que é tudo que são... Aliás, o nome MEMED vem de mementos, que é aquele material que o representante entrega para o médico. Então, os mementos, tudo aquilo ali, congresso, mini meeting... amostra grátis. A amostra grátis eu acho que é outra. Está no outro. Tá em outro. Isso aí é 10 bi, mas a gente tem hoje, principalmente das indústrias nacionais, 30% do faturamento é gasto com a força de venda, que são os representantes comerciais. Verdade. Então, a gente tem hoje, por ano, uns 57 bi, se a gente somar promoção médica com a... Porque o promotor o representante é um promotor médico, né? Só que ele não é a partir da educação, do marketing, ele é da geração de demanda.
Então, esse mercado, ele é um mercado, de fato, muito grande e com muitos atritos. Não tem oportunidade de minoria? Tem muita oportunidade e aí a gente pode desenrolar mais. E aí, o que vocês estão pensando? Como que você está Não, eu não me enxergando? vejo... Eu vejo exatamente isso. Eu vejo, assim, muito investimento com algumas limitações. Eu acho que eu tenho uma admiração muito grande pelo papel do representante comercial, propagandista. Acho ele fundamental na cadeia, no elo, assim, é importantíssimo para chegar às informações na classe médica, mas também questiono que é difícil de medir o resultado deles, né? Eles têm as limitações que eles não conseguem chegar no Brasil profundo. Você não consegue visitar ponto, médico no Brasil inteiro, cross-especialidade. Você vai no médico da especialidade de foco, mas você não consegue chegar no clínico geral, né? Assim, no Brasil profundo. Eu acho que a amostra grátis, tudo tem uma ineficiência, tem um risco farmacológico, né? de você não conseguir traquear o que acontece com a amostra grátis. Você consegue imaginar que a indústria sabe a amostra grátis que ela deu, quanto que gerou de retorno de investimento? Não. Tem um conceito em tech que a gente fala Customer Lifetime Value. Não tem chance deles medirem isso. Você não sabe se ela está... No momento que a amostra é entregue, você não sabe se ela está sendo destinada para o princípio básico dela. Porque muitas vezes a amostra se perde no armário do médico, ou muitas vezes esse médico não está dando para o paciente para aumentar o LTV para a farma. Então, tem várias ineficiências nesse caminho. Eu só tenho fascínio em pensar sobre isso. Quais são as dores e oportunidades de digitalização? Chung, eu estou falando assim, enquanto empreendedor, às vezes eu acho que na saúde a gente é muito... Vou usar uma palavra forte, tá? É muito medroso de falar a verdade. Às vezes a gente fica com muitos dedos e isso prejudica o setor. Eu vou te falar você falou, cara, quando eu vejo uma Memed trazendo o Chung que tem esse background de Ambev, coisa, eu quero mais que venha Chungs mesmo de outros setores para tentar repensar a indústria da saúde, que é uma indústria super cara, com vários atritos, várias ineficiências. Então, tem que falar assim, cara, a gente está trazendo e explicar o motivo. Outro medo. De maneira alguma, a gente fala em substituição do representante de venda. A SD Conecta, ela visa esse mercado, mas ela não, porque quando o médico está lá dentro da SD Conecta, ele vê propaganda da indústria farmacêutica, mas em momento algum isso substitui a força que o representante tem, porque o representante ele tem quase a mesma coisa com um relacionamento humano. Isso ninguém tira. Ninguém tira. Isso não vai acabar. O que a gente precisa mostrar e falar é que é impossível, com o número de crescimento dos médicos por ano. Não são mais 500 mil médicos entrando. Daqui a pouco 1 milhão de médicos. Exato. Até 2030. São mais de 30 mil médicos novos para o mercado. Esses médicos vão para onde? Eles não vão ficar na cidade de São Paulo, no bairro de Moema. Eles vão interiorizar. E como que eu vou bancar uma estratégia que eu sei que funciona, que é a do representante, para atender esses médicos espalhados pelo Brasil? Isso é impossível. Então, assim, quem está lá vai continuar. O que a gente vai criar são retirar atritos, melhorar processos, para que esse médico que foi lá para Piuí, que é a minha cidade, que foi lá para o Amazonas, para o Pará, ele vai ser atendido por alguém que não chega ali na frente dele. Mas aí, Lorenzo, aí está a sua cabeça de empreendedor. Se antecipar, ver uma tendência. Você sabe que esse problema existe e ele só vai aumentar. Só vai aumentar. Porque você falou da quantidade de médicos que vão se formar, né? Então, eu penso isso. Como que a gente pode complementar, não substituir, né? Complementar e também como a gente pode potencializar, melhorar o impacto a eficiência de um representante comercial. Perfeito, é isso que eu penso. Perfeito. E aí você fala assim, mas dá um exemplo. Então, eu vou te dar um exemplo aqui que acontece dentro da SD Conecta. Temos lá a Oncogram, que é a comunidade de oncologistas. A gente tem um apoiador lembrando que os apoiadores não são exclusivos, podem estar aberto e a gente vende para vários apoiadores, porque o que a gente não negocia, não barganha, é o conhecimento científico legítimo para
construir junto com o médico, né, para levar valor para o médico é o nosso cliente. Então, dentro dessa estratégia que a gente fez, a força de vendas dessa farma trabalha em conjunto com o marketing da SD Conecta. Porque ele traz, ele fala assim, doutor, tô te visitando aqui, mas tem uma comunidade que a gente apoia de médicos, feita para médicos, que só são discutidas casos médicos e a gente é um apoiador. Você não quer entrar nessa comunidade para discutir casos? E aí a gente tem um crescimento importantíssimo de aquisição de médicos vindo dos representantes, ponto 1. Mas ponto 2, nas cidades onde essa empresa não tem visitantes médicos, a gente tem um crescimento superior para a comunidade. Por quê? Porque, de alguma maneira, a comunidade está chegando para esse médico pelos canais digitais e não chegaria se fosse só via representante. Então, você percebe que o representante faz melhor o papel dele, ele leva um valor para o médico, eu tô aqui te apresentando a comunidade, o médico vê valor nessa ação, mas eu também conquisto médicos que o representante não chega. Então, são ações estratégias totalmente sinérgicas e que se somam. E ninguém está falando de substituir o representante. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente vai ajudar ele muito. Exatamente. Então, esses pontos, Chang, às vezes a gente precisa eu acho que ter mais... Claridade, articular melhor. Articular melhor, porque não tem que... Eu quero mais que se um CEO de um hospital não está performando, que venha o cara da sei lá de onde. Mas com bastante humildade e respeito, né? Então eu me cerco de pessoas que me ensinam muito sobre a área médica, né? Mas eu acho que o meu papel é um pouco isso, é desafiar, é trazer pensamentos diferentes e tentar empurrar um pouquinho. Porque no final, Lorenzo, não é um problema do Brasil. Fintech é um grande orgulho nacional. Assim, o mundo inteiro olha para o Brasil e se espelha como é que a gente conseguiu criar o Open Finance, como que a gente conseguiu criar o Pix, né? O Nubank é um orgulho nacional, né? Por que é que nunca saiu um unicórnio na saúde? Por que é que a gente ainda vive na era do talão de cheque, quando a gente fala de prescrição médica, né? Então não é um problema de Brasil. Eu acho que as coisas demoraram mais, mas eu acredito que o ponto de inflexão está chegando e a digitalização vai decolar nos próximos anos. Então eu sou muito empolgado de estar posicionado, de dedicar os melhores anos da minha carreira para essa jornada de digitalização da saúde, que eu acho que vai acontecer muito forte agora. E a digitalização, né? O fato de uma prescrição tarja preta, né, aqueles remédios controlados, só pode ser feito via formulário em papel. Cara, isso não tem cabimento em 2024, porque, por causa de segurança, não, mas é muito mais seguro, é o contrário. Então, eu tenho que ir na Secretaria de Saúde, eu vou lá, vou pegar um impresso ali com um número, um talão, e muitas Cada vezes, estado tem o seu. Aí você pega um talonário. Muitas das vezes você deixa esse talão na gaveta onde que todo mundo passa e abre a gaveta. Tem essa analogia. É como alguém defender que o talão de cheque e o dinheiro espécie é mais seguro, né? Exato. Óbvio que não é assim. Hoje a gente já sabe que a digitalização ajuda demais. Tokenização, blockchain, é óbvio. Hoje existe assim, um apagão na Anvisa, deles lerem os dados de prescrição, né? Não se tem um banco de dados hoje alimentado com todas as prescrições digitais, com todas as prescrições médicas, né, escaneadas ou digitais de remédios controlados. Isso é uma temeridade, né? E eu acho que absolutamente é urgente que a gente resolva isso, que a gente consiga traquear o quanto foi produzido, né? Evitar a fraude do lado do médico, né? Que nenhum médico possa prescrever mais do que o razoável, né? Que nenhum paciente possa receber mais prescrições de vários médicos ou fraudar também, né? Que o paciente, a prescrição ela é dispensada na farmácia e nenhuma farmácia possa também fraudar e vender mais do que tem de receita, o que recebe de receita. Tudo isso deve ser controlado de ponta a ponta,
mas é óbvio que é só possível se for digital. Exatamente. E por que você acha que você acha que a gente vai ter avanços nisso? Quão longe a gente está de poder fazer uma prescrição de uma tarja preta? Lorenzo, acho que está muito perto. A gente tem iniciativas, a gente trabalha também com autarquias, eu acho que está todo mundo interessado. Será que o CFM teria interesse em diminuir fraudes? Claro. Será que a Anvisa teria interesse? Claro. Será que o CFF dos farmacêuticos seriam a favor da digitalização? Claro, facilita a vida deles. Será que as farmácias seriam a favor? Mas é claro, e a quantidade de papelada que eles têm que processar e digitar? Será que a indústria farmacêutica seria a favor? Mas é claro. Então, eu sinto que o consumidor mais ainda, né? Todos os elos da cadeia seriam a favor, né? Talvez o dono da gráfica. Eu fiquei muito feliz. Mas é óbvio que é melhor para a sociedade. É óbvio que é melhor para todas as pontas. Então, esse tipo de coisa eu tenho certeza que vai acontecer. Eu acredito que ainda esse ano a gente vai ouvir bastante notícia disso. Eu sinto o Ministério da Saúde, a Anvisa, as autarquias, todo mundo muito interessado em resolver esse apagão que existe. E vai ser muito bom para a sociedade, vai ser muito bom para o consumidor, se isso for possível. Imagina que ele vai poder pedir para o médico, né? E não precisa passar lá para pegar a receita, que ela precisa pegar uma nova a cada 30 dias. Então, assim, vai ser muito bom para todo mundo, eu acho. Sensacional. Para a gente encerrar, eu queria pedir as suas considerações finais, considerando a sua entrada no mercado de saúde, sua vasta experiência em outros mercados, e o que você pode falar aí do roadmap, do caminho da Memed para a gente. Obrigado pela oportunidade, Lorenzo. Assim, para mim, a principal coisa é que eu queria estar em saúde. Eu estou muito animado, né? Saúde é o maior setor da economia americana. E com a demografia, né, com a evolução da demografia, com a inflação de custos médicos, assim, com certeza vai ser o maior setor da economia brasileira. Mas, por outro lado, é um setor com mais fricção, menos digitalizado. Então, para mim, é uma oportunidade de ouro eu poder estar aqui nessa jornada e ajudar da minha forma, principalmente uma empresa que eu encontrei que eu acho que dá para impactar para o bem a saúde brasileira, né? Eu acho que a Memed tem um papel grande, uma possibilidade, um potencial de ajudar em várias dores, né? Eu enxergo que existe uma disparidade muito grande do atendimento privado com a qualidade que é fornecida de um tratamento suplementar de planos de saúde ou até mesmo do SUS, né? Nada substitui você poder ficar 1 hora na frente do paciente, olhando no olho dele, né, e conversando com ele. Então, essas coisas não vão ser possíveis no plano de saúde nem no SUS. Mas será que a digitalização consegue ajudar nisso? Consegue potencializar o impacto do médico? Consegue fazer com que o médico seja mais eficiente e ele saia do atendimento que é 100% síncrono durante a consulta? E por que ele não pode evoluir para o assíncrono, né? Isso é uma régua ao longo do tratamento. Dessa forma, eu acho que o médico ele vai ter a oportunidade de engajar o paciente mais no seu próprio tratamento, no seu próprio diagnóstico. E engajar o paciente é a melhor forma de aumentar a adesão ao tratamento, que é uma das grandes dores do Brasil. Até porque no Brasil o medicamento ele tem que ser fundiado pelo próprio paciente, né? E um dos grandes dores do Brasil é essa adesão ao tratamento. E se talvez a Memed tiver um papel que ela consiga mover o ponteiro no engajamento do paciente, na adesão ao tratamento, né? Isso talvez, meu sonho é que um dia acarrete até numa menor sinistralidade na saúde brasileira. Então, talvez com prevenção, com adesão ao tratamento, a gente consiga literalmente melhorar a qualidade da saúde do Brasil. Eu acredito nisso. Eu acredito que a iniciativa privada tem um poder e um papel muito importante nessa jornada, né? Complementando o governo. E eu estou pronto para dedicar os melhores anos da minha carreira nessa jornada. Estou muito empolgado, me sinto privilegiado de poder assumir a Memed no momento em que a Memed é sinônimo de categoria, mas que prescrição digital ainda é só 10% do Brasil. Então tem muito para avançar, muito para crescer, e a Memed, como líder de categoria, sinônimo de categoria, eu acho que ela assume para si o papel de liderar essa jornada de digitalização nessa parte da saúde. Sensacional, cara. Boa sorte, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Leonino. E sucesso para desbravar esse mundo, porque é difícil, mas tem muita oportunidade, né?
E é isso que Quero que me você anima também. e os ouvintes acompanhem aqui na nossa jornada. É isso aí. Obrigado. Valeu, obrigado. Pessoal, obrigado pela sua audiência. Você que está no YouTube, você que está no Spotify, Deezer, Apple Podcast, manda aquele feedback para mim. Eu estou no @LorenzoTomé, estou no LinkedIn. Seu feedback é muito importante para a gente cada vez mais melhorar o nosso podcast. Obrigado e até a semana que vem.